Fala galera, beleza? Hoje é dia 16 de 3 de 2024, agora são 6h44. Tem uns 10 minutinhos mais ou menos que acabou a partida válida pela semifinal do Campeonato Mineiro, o jogo de volta, né? Em que o Cruzeiro se sagrou vitorioso pelo placar de 3-1 contra a equipe do Tombense. E aí, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o jogo, sobre a projeção de uma possível final, né? Quem que vai ser o adversário que o Cruzeiro vai enfrentar e sobre tudo que aconteceu aí ao longo dessa partida. Começar falando um pouco sobre a escalação, né? O time veio com algumas mudanças em decorrência da última partida, que a gente teve a expulsão, né? Tanto do Zé Ivaldo quanto do Marlon. Como os dois estavam suspensos, na vaga deles entraram o Neres como zagueiro e o Vidalba como lateral esquerdo, né? Foi bastante interessante ver essas mudanças, porque todo mundo sabe que o Vidalba na última temporada ele jogou como um terceiro zagueiro e não como um lateral esquerdo. E apesar de já ter feito essa função aqui no Cruzeiro nas partidas que ele entrou, mas entrou por muito pouco tempo, né? Foram 15, 20 minutos no máximo. Então, foi interessante ver ele começar uma partida como lateral, porque a gente já tinha experiência, né, ano passado, de um lateral direito que era um terceiro zagueiro e que quando foi jogar na lateral direita demonstrou que praticamente perdeu toda a habilidade, tudo aquilo que se exige de um lateral, né? Que no caso a gente está falando aqui do Palácios. Então, eu gostei da atuação do Vidalba. Eu acho que ele tem características diferentes da do Marlon. O Marlon ele vai muito mais para frente, ele ataca mais, ele ajuda muito mais na construção das jogadas, mas o Vidalba ele apesar de ser um pouco mais defensivo, ele tentou muitos lançamentos, muitas bolas longas, achar passes, quebrar as linhas, e eu achei muito bacana a atuação dele como lateral esquerdo. Outra situação é, muito interessante durante a partida, né, foi a entrada do Neres. E aí eu vou me reservar o benefício aqui, né, da cornetação, mas eu achei que ele fez uma boa partida, cara, uma boa partida hoje, sabe? Tentou passe longo, foi seguro nas bolas, ele achou os passes corretos, não afobou, não ficou naquele desespero que ele tinha, sabe? É o que eu sempre falei, eu não achava ele péssimo, horrível, horroroso, mas eu achava ele um zagueiro comum. E nessa partida eu senti que ele tentou diferente, que ele não ficou só no feijão com arroz. E, ao contrário do que acontecia antes, ele não comprometeu o time. É claro que a gente tem que levar em consideração o adversário e etc. Mas eu achei que para mim foi a melhor partida dele até hoje nessa temporada com a camisa do Cruzeiro. Não sei se talvez o banco, se talvez a concorrência, de ter visto os companheiros, né, que tem um nível melhor do que ele, o João Marcelo, o Zé Ivaldo, o próprio Vidalba, ele deu uma acordada e tá correndo atrás. E que seja assim, que bom pro Cruzeiro, né? O jogador tem contrato com o time, então quanto melhor o nível dele, melhor vai ser é, para o Cruzeiro, né? Tirando isso, a gente teve a manutenção do Matheus Vital, e aí é um ponto que a torcida pegou, vai pegar muito no pé, é claro, pegou muito no pé na hora que saiu, mas das 3 partidas em que ele foi titular, a primeira eu acho que ele fez um jogo razoável para mal, a segunda ele fez um jogo mal, e nessa eu acho que talvez foi a melhor partida no sentido de entendimento do que o técnico propôs, e eu acho que talvez hoje a gente conseguiu entender sobre a dinâmica de posições entre o Matheus Pereira e o Matheus Vital. Eu comentei na última partida, né, no último vídeo, sobre como que estava sendo complicado enxergar como os dois estavam atuando no campo, que eu achava que o Matheus tinha que fazer a ponta direita, né, a meia direita, e o Matheus e tal, né, e o Matheus Pereira ficar centralizado, que é onde é que ele rendeu mais, e nessa partida a gente percebeu que os dois trocaram muito de posição, mas de uma forma que funcionou, porque o adversário, de certa forma, ficou perdido, não sabia onde é que o Matheus Pereira estava, aí achava o Vital, e eu acho que a dinâmica foi interessante, né? Para mim foi a melhor partida com os dois. Não acho que é o ideal. Eu acho que ainda o técnico do Cruzeiro ele precisa achar uma resposta, algum jogador, uma opção para lateral não, para a ponta direita, né? E jogar com o Matheus Pereira centralizado, mas fica aí o adendo para que dessa vez funcionou. Pode ser que não funcione depois, mas dessa vez funcionou. E eu acho também,
que o técnico do Cruzeiro, ele tá entendendo e ele não é uma pessoa que tá, assim, desconexo dos fatos, né? Das peças do Cruzeiro. Eu vou comentar isso daqui a pouco, no momento oportuno, mas eu tive uma resposta muito positiva do técnico do Cruzeiro na partida de hoje. Mas, no mais, foi isso, né? A gente também teve a manutenção do Papagaio por motivos físicos. A gente sabe que o Juan de Neno é bem melhor jogador, é muito mais centroavante, mas o Papagaio cumpriu a sua função em decorrência do desgaste físico mesmo. E esse foi o time do Cruzeiro, né? O resto a gente já conhece: Rafael, William, o João Marcelo, Neres Vidalba, Lucas Romero, Lucas Silva, aí Matheus Pereira, Vital, Arthur Gomes e Papagaio. E aí a gente começa o jogo. Vou pegar aqui. Os primeiros 10 minutos foi um amasso de bola do Cruzeiro. Um amasso de bola. O Cruzeiro pressionou com 10 segundos. O Arthur Gomes teve uma chance, né? Ele finalizou fraco. Acho que a bola ele não pegou do jeito que ele queria na bola. O goleiro fez uma boa defesa, mas com 10 segundos de jogo, o Cruzeiro já estava propondo, marcando em cima, pressionando. E talvez eu não me lembro de outra partida que o Cruzeiro adotou essa postura, né? Algumas pessoas podem falar que o clássico foi assim, mas eu não assisti o clássico, eu só ouvi o clássico, né, pela rádio. Então é muito diferente quando você ouve ver uma partida de futebol, mas eu gostei bastante desse começo inicial. E aí, por volta dos 15 minutos, acho que o Matheus Vital ele cai no campo, né? Ele sofre um pisão, alguma coisa do tipo. E aí o jogo dá uma parada. Os jogadores vão beber água e nessa parada o Tombense cresce e o Cruzeiro se retrai. E aí eu não entendi o porquê, o que que foi. Eu não sei se devido ao calor, né? Porque Belo Horizonte tá fazendo um calor absurdo, inclusive. Eu tô suando horrores aqui para gravar esse vídeo. Tá tudo fechado, o vizinho tá fazendo uma festa ali para ver se não pega nenhum som. Já peço desculpas de antemão, mas o Cruzeiro parece que deu uma mornada no jogo, entendeu? E aí a equipe de Tom Benz começou a trocar mais passes, a ter mais controle de bola, e aquele aspecto de assustado da equipe, tipo assim, meu Deus, o que que nós vamos fazer? Foi diminuindo. Mas aí aos 35 minutos, com uma jogada do gênio Matheus Pereira, né? Porque nós temos que tratá-lo assim, o gênio Matheus Pereira, acha um lançamento assim, cara, sério, a gente vê nos bastidores aí do Cruzeiro, né, que o Matheus Pereira e o Arthur Gomes, eles são companheiros para fora de campo e como é bonito você ver, né, quando o jogador, ele lança uma bola onde não tem ninguém e o outro jogador, ele já entende e já vai fazendo o movimento para conseguir alcançar o lançamento. E foi isso, o Matheus Pereira, ele recebe a bola, né, na ponta direita, uma jogada com o William também, o Rafael Elias, e aí ele se desvencilhando do marcador, é, jogando para trás, ele acha um lançamento assim de gênio pro Arthur Gomes, que estava fazendo a entrada na área, e ele só raspa de cabeça, né? E a bola passa por debaixo das pernas do goleiro para abrir o placar por 1-0. E aí o Cruzeiro, que já tinha a vantagem do empate, começa a colocar mais um pé na semifinal. Depois disso o jogo vai se amornando, poucas chances, poucas possibilidades de gol por ambas as equipes, né? A gente vai lembrar, e agora eu não vou me recordar se foi no final do segundo tempo, do primeiro tempo, ou no começo do segundo, um chute de jogador do Tombense também de fora da área, que o Rafael faz a defesa. Se eu não me engano, foi no 0-0 ainda. Chutaço, defesaça do Rafael Cabral. E aí o segundo tempo começa e o técnico do Cruzeiro, ele começa a fazer algumas mudanças. E aí, eu tinha comentado isso antes, eu vou comentar agora. Desde o começo, a gente, com a boa janela que o Cruzeiro fez, nós colocamos uma expectativa. E eu digo isso pra mim. Essa semana eu tô jogando FIFA, né? E eu comecei uma carreira no Arsenal. E aí eu contratei alguns jogadores e você, na hora que você joga FIFA, você contrata o jogador, você já coloca ele pra jogar e ele já desempenha. O jogador que é, sei lá, overall nota 88, você vai colocar ele e ele vai jogar o 88. Se ele for um jogador 84, ele vai jogar os 84, né? De 0 a 100. Agora, na vida real, não funciona assim, né, gente? Tem jogadores do Cruzeiro que vieram da MLS, do campeonato escocês, teve jogadores do Cruzeiro que vieram de outras realidades.
A gente vai lembrar do Romero, que veio do futebol mexicano. Então, assim, é muito normal e muito plausível que esses jogadores não entrem de imediato jogando tudo que tem para jogar. E até mesmo que o técnico, por uma questão de ganhar o grupo, por uma questão de meritocracia dentro do futebol, por uma questão de não se desesperar com as mudanças quando as coisas não dão certo, que ele não vai fazendo essas mudanças aleatórias, entendeu? Então não é porque o Lucas Silva foi mal numa partida que na outra necessariamente vai ter que colocar o Cifuentes, que é um jogador que já demonstrou qualidade nesses jogos que entrou no Cruzeiro, né? Por quê? Por tudo isso que a gente está falando. É fato que hoje, no atual momento, o Cifuentes, ele é mais jogador do que o Lucas Silva. Isso aí a gente consegue fechar esse consenso aqui. O Lucas Silva tá mal. Mas não é por causa disso que significa que ao retirar o Lucas Silva e colocar o Cifuentes de uma vez, as situações vão mudar da água pro vinho. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. E eu sei que é difícil a gente pensar isso, porque a gente é torcedor. E torcedor quer ver o time bom, quer ver os melhores jogadores em campo. Mas calma, é o Campeonato Mineiro ainda. Ainda tem tempo para o técnico testar, ainda tem tempo para os jogadores pegarem ritmo de jogo. E aí, por que eu tô falando isso? Porque olha para você ver. Semana passada eu fiz uma reclamação muito forte sobre o fato de não substituírem o Lucas Silva. Porque mesmo cansado, mesmo mal, mesmo errando passe, errando várias coisas, ele não era substituído. E aí a gente fala daquilo que a gente tem conhecimento, que a gente tem noção, né? A gente não sabe sobre a questão técnica, sobre o Cifuentes, se ele consegue jogar os 90 minutos, se ele tá sentindo alguma coisa. E às vezes ele ainda está em processo de adaptação, às vezes ele ainda está entendendo. Sabe? Nas primeiras partidas que ele entrou, eu falei isso aqui, que eu achei ele um pouco assustado, um pouco assim, meio com medo, sabe? Muito mais preocupado em não errar do que em acertar e fazer algo diferente. E aí, aos 58 minutos, né, bem no comecinho, você já vê as mudanças. Já saiu o Papagaio, entra o Dineno, que era o tempo que ele tinha para jogar, devido ao processo, né, do desgaste muscular dele, e sai o Lucas Silva e entra o Cifuentes. E é mais do que natural que essas mudanças sejam progressivas. Às vezes a gente está pensando, né, com uma pressa que não funciona no futebol. E aí é a ansiedade de torcedor, eu me coloco como culpado disso, né, porque eu também penso assim, mas que bom que o técnico do Cruzeiro tomou essas decisões agora, que bom, porque de fato foi algo que eu me incomodava e talvez ele só esteja tendo uma precaução a mais para não acontecer o que aconteceu com o Matheus Pereira. Ano passado, na metade do ano, que entrou numa fogueira, precisando decidir, precisando salvar o time, e aí lesionou e ficou mais um tempasso ainda se recuperando para poder voltar a jogar. E aí perde o jogador, perde o time, perde o técnico. Então, assim, talvez, e aí eu acho que a gente tem que dar essa colher de chá, só seja precaução do técnico. E ele só esteja preocupado em chegar no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do Cruzeiro, junto com a Copa Sul-Americana, com todos os jogadores com físico 100%, com a intensidade 100%, adaptação 100%, para que aí sim ele possa escalar os melhores. E aí, escalando os melhores, eu tenho certeza que esse time do Cruzeiro pode entregar muitas coisas e muita alegria para o torcedor, né? Depois disso, né, o jogo ele vai tendo aquele mesmo desenho do Cruzeiro dominando 100%. A equipe do Tombense foi muito reativa, mais reativa ainda do que tinha sido na partida da semana passada. E aos 65, né, saiu o Matheus Vital para a entrada do Álvaro Barreal. E aí é muito engraçado, porque o Vital ele estava fazendo a função, né, de meia e de meia direito, invertendo ali com o Matheus Pereira. Quando ele sai e entra o Barreal, a gente fala assim, ele vai para a direita, porque ele é um jogador, né, ponta esquerda, ala esquerda, e na esquerda estava o Arthur Gomes, então ele vai, obviamente, para a direita. Mas não, cara, o Matheus Pereira vai para a direita, o Cifuentes avança um pouco e faz a função de um meia central, o Barreal vai para o lado esquerdo, junto com o Vidalba, junto com o Arthur Gomes, ficou bagunça total. Mas de certa forma, é o que o técnico pediu, e fez sentido, né? Fez alguma mudança, porque aos
65 aqui, né, que teve essa alteração, e aos 69 o Cruzeiro acha mais um gol, né, um gol contra bizarro, que eu não vou nem me alongar aqui pra situação, e eu fiquei incrédulo na televisão assistindo. A jogada do Cruzeiro foi muito bonita, uma triangulação, né, do Matheus Pereira com o Dineno, e aos 69 o Cruzeiro abre 2-0 pra cá. Nesse momento você fala assim, acabou. Eu já tava, tipo assim, relaxado já, falei, nossa, já vou preparar o que eu vou gravar o vídeo que eu vou falar, mas nunca se deve relaxar quando se trata de Cruzeiro Esporte Clube, né? Aos 74, né, sai o William para a entrada do Gasolina e sai o Arthur Gomes também para a entrada do Ramiro, outra pessoa que eu gostaria de ver mais minutos, que eu acho que vai ser importante para o time do Cruzeiro. Na hora que o William sai para a entrada do Wesley Gasolina, a gente tem ali um pelo outro, né, um lateral pelo outro lateral, mas na hora que o Arthur Gomes sai para entrar o Ramiro, o que acontece é que o Cifuentes avança um pouco, o Romero e o Ramiro fazem a volância, o Barreal fica na ponta esquerda e na ponta direita o Matheus Pereira, com liberdade também, né? Para sempre estar flutuando para a esquerda, para a direita, mais central, e o Dineno na centroavância. Aí, aos 79 minutos, o Cruzeiro toma um gol de cabeça. Para mim, falha do zagueiro Neres, que não acompanhou o lance, mas mérito também da equipe do Tombense. Foi uma jogada ensaiada, eles estavam com um bloco de jogadores ali na primeira trave e outro bloco mais recuado. E o zagueiro, né, que inclusive foi o que fez o gol contra, isso mesmo, o Zé Vitor, ele sai por detrás e ele chega bem no meio da grande área, assim, para cabecear, sem chance para o Rafael Cabral, livre, livre, livre. Eu acho preocupante porque foi um gol de bola parada, e gol de bola parada nunca é bom você tomar, porque significa, às vezes, desatenção, às vezes uma marcação frouxa, às vezes alguém que está meio perdido, algum jogador, e dessa forma, ninguém nunca quer, não espera isso do time, né? Mas eu vou dar uma colher de chá, porque o time estava muito mudado. A gente percebe que nesse momento, a gente tinha pouquíssimos jogadores que estão entrosados, que estão acostumados. Então, é um vacilo, mas um vacilo que é um risco que o Cruzeiro correu e poderia correr nesse momento da partida, em decorrência do favorecimento do placar, né? Depois disso, a gente vai para o jogo, o Cruzeiro pressiona, pressiona, pressiona. Apesar do gol, a equipe do Tombense não esboçou mais nenhuma reação. Tiveram pouquíssimos lances de perigo. E aos 92 minutos, já nos acréscimos, o Matheus Pereira rola uma bola. E aí eu quero saber se é do mesmo jogador, que foi do camisa 4, ele mesmo, Zé Vitor. Ele esteve em 3 gols. Ele fez um gol contra, um gol a favor e ele ainda entregou a bola na defesa, né? Ele meio perdido ali, o Matheus Pereira rouba, e aí o goleiro sai, o Matheus Pereira dribla o goleiro e chuta para a rede para sacramentar o placar de 3-1 e a classificação do Cruzeiro para as finais do Campeonato Mineiro. Pontos positivos, igual eu falei. Gostei da partida do Matheus Pereira com o Matheus Vital. Eu acho que dessa vez encaixou, mas eu ainda acho que precisa de um ponta-direita. Eu acho não, né? Eu tenho certeza nesse sentido, que o Matheus Pereira ele rende mais pelo meio, sendo um jogador meia central, articulador, e talvez essa foi a única partida em que ele desempenhou uma função mais longe e que a gente não sentiu a perda de qualidade que a gente estava sentindo nas demais partidas, né? Outros pontos positivos, as entradas dos jogadores, o Vidalba entrou bem, o Cifuentes entrou bem, o Barreal, a gente viu muito pouco dele, né? A gente quase não conseguiu ver ele jogando, mas que bom que ele tá ganhando minutos, tá estreando, vai ser um jogador importante ao longo da temporada. O Neres não comprometeu, mas eu acho que talvez eu fico um pouco receoso se o técnico vai manter ele para o primeiro jogo da final, né? Ou se vai voltar com o Zé Ivaldo. E aí eu não sei também, porque tem uma questão disciplinar do Zé Ivaldo, né? De recorrência de cartões amarelos, de cartões vermelhos. Precisa colocar a cabeça no lugar. Então, é algo a gente se pensar, talvez uma zaga composta por João Marcelo e Neres na volta no jogo, né, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Dito isso, tudo isso, vamos falar um pouco sobre a final, né? Muito provavelmente o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético, né, que amanhã joga contra o América lá no Independência. O América precisa empatar o jogo, né? Precisa ganhar de 2-0 ou fazer algum placar que tenha 2 gols de vantagem, né? Para poder, porque tem a vantagem do empate assim com o Cruzeiro, mas eu acho que é bem complicado que isso aconteça. Então, muito provavelmente o adversário do Cruzeiro vai ser o Atlético.
nesse sentido, nós teremos dois jogos muito difíceis. A gente sabe que a equipe do Atlético é muito bem qualificada. A gente tem um histórico muito bom recentemente com eles, né? Tanto jogando fora lá na casa deles, lá, né? Na Arena MRV. Então, de certa forma, o Cruzeiro entra com essa confiança. Além disso, o Cruzeiro tem a vantagem do empate, que ele pode, né, muito bem se defender muito bem, não tomar nenhum gol lá na Arena MRV, se defender muito bem no Mineirão e vai se sagrar campeão, né? Então, tem essa vantagem do empate que é muito importante. E, para além disso, né, o Cruzeiro também tem, para mim, o que é uma outra vantagem gigantesca, que é o fato de decidir na sua casa, no Mineirão, com a torcida única, que provavelmente vai ser um daqueles jogos que vai bater o recorde de público. E que a gente vai, com certeza, a torcida do Cruzeiro vai lotar o Mineirão e vai fazer aquela festa linda que sempre faz. É muito importante esse título para o Cruzeiro, na minha visão. Eu acho que o Cruzeiro precisa voltar a ganhar o Campeonato Mineiro. Vai ser uma resposta para a torcida, uma resposta para a diretoria, para os jogadores, no sentido de que estamos no caminho certo, nós sabemos o que nós estamos fazendo e aos poucos nós vamos voltar àquela normalidade que é o Cruzeiro disputar títulos em todas as frentes. Eu acho que o Cruzeiro tem uma boa oportunidade, tem tudo, tem um cenário muito favorito que não tinha há muito tempo. A gente vai lembrar que o último campeonato que o Cruzeiro disputou a final foi aquele que o Pessolano era técnico, da Série B ainda. O Cruzeiro tinha um time bem inferior ao do Atlético, o que hoje a distância se encurtou bastante, bastante. E o Cruzeiro ainda não tinha vantagem de empate, tinha que ganhar. Então, assim, é um cenário favorável para que o Cruzeiro se saia campeão. Mas, clássico é clássico, gente. E aí, por mais que a gente seja favorito nos últimos confrontos, que a gente tenha ganhado, que a gente tem esse retrospecto positivo, por mais que a gente tenha a vantagem do empate, por mais que a gente tenha a vantagem de decidir em casa, é clássico. Qualquer coisa pode acontecer. Mas eu acho que os jogadores do Cruzeiro, a diretoria, a comissão técnica entende a importância e vai dar o melhor possível para que a gente consiga um final feliz. No mais, eu fico um pouco curioso para saber como que o time vai jogar nessas próximas partidas, se o técnico vai adotar uma postura mais reativa, em decorrência da vantagem do empate, tá jogando na casa do rival, né? Com a torcida deles lá, né? Sem a torcida nenhuma do Cruzeiro, o que é outro absurdo, mas enfim. Então, fica essa curiosidade para a partida. E curiosidade também em relação à escalação, né? Se o Dineno já vem para ser titular, se o Zé Ivaldo volta para ser o zagueiro titular também, após cumprir a suspensão. O Marlon, acredito eu, que vai voltar, né, a ser o titular. Mas, enfim, muitas dúvidas que a gente só vai conseguir responder na próxima partida. Tomara a Deus que no próximo vídeo eu venha aqui também gravar o vídeo feliz, alegre porque o Cruzeiro ganhou, né? E é isso que eu espero, né? Então a gente se encontra, né, na próxima partida. E no mais é isso, galera. Você gostou, não gostou, discorda, concorda, tem alguma crítica, achou alguma coisa sobre o jogo? Comenta aqui, vamos conversar sobre o Cruzeiro, deixa o seu like, se inscreve no canal aí. Muita gente que assiste os vídeos não é inscrito no canal, a grande maioria, mais de 60% das pessoas. Então se inscreve aí para ajudar a gente. E no mais é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tamo junto e até as finais do Mineiro. É nóis. Falou, galera.